depois o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. E o maior pintor do mundo está pintando minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. E o maior pintor do mundo está pintando minha história. E assinou na obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Sejam muito, mas muito mais do que bem-vindos ao primeiro podcast, o Estéticast. Que é o quê, Sombra? É o primeiro podcast voltado totalmente para os profissionais, olha, e não profissionais da área da beleza. A gente vai receber, mas agora eu quero muitas mãozinhas pra cima, mas eu quero que vocês estourem aí cheio de mãozinha pra cima, muita vibração, que a gente vai receber o grandioso, o mentor, o terapeuta especialista da mente, Carlos Araújo. Meus parabéns e todo mundo aí. Hoje a gente tá falando sobre medo. O medo já aconteceu com quantas pessoas? Com você? Eu tenho certeza que sim. Mas o que você faz diante do medo? Paralisa? E é isso que o Carlos vai nos ensinar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Até que ponto o medo ou receio pode interferir no desempenho da vida de uma pessoa, na verdade, né? Até que ponto o medo ou receio pode interferir no desempenho da nossa vida? Excelente, vamos lá. Adriana, primeira coisa, total. A sua vida é fundamentada em medo. O que te impede de andar, de caminhar ou de ser uma pessoa diferente é medo. Certo? Tá. Para explicar um pouco mais sobre o medo, eu tenho que explicar um pouco mais sobre a mente. Então o que acontece? A criança ela nasce com dois medos já configurados. De cara. A criança nasce com isso. O primeiro medo é o medo de abandono. Porque ela sabe que ela é incapaz de sobreviver sozinha. Tá. O segundo medo é o medo de morte. Quem nunca? Então todos os seres humanos já nascem com isso. E quando isso acontece na infância, ele pode ser exaltado ou um pouco mais contido. Sim. Em pessoas exaltadas, que têm medo de abandono, ela geralmente ela cria uma dependência emocional. Tá. E para falar de dependência emocional, que 90% da população tem, eu preciso falar de uma coisa que é idade emocional. Conta mais. As pessoas acreditam que a idade que você tem é a idade que a sua mente tem. E não é. Não é. Não é. Eu me sentia criança até um mês atrás. Exatamente. Criança. Eu falo, meu isso. Deus do céu, eu sou muito infantil. Exatamente. Uau. Isso. O inconsciente nosso, ele não vive no aqui e no agora. Nossa. O inconsciente nosso, ele vive passado e futuro. Se ele está no excesso de passado, é chamado de depressão. Tá. Se ele está no excesso de futuro, é ansiedade. E eu, você e todo mundo foi configurado até os 12 anos de idade. Um pouco mais, um pouco menos. Tudo que a criança aprende no âmbito familiar, no âmbito da escola, com os amigos, com as pessoas de poder ao redor, determina quem ela é. Meu Deus. Não basta ser só. Não. E as pessoas acham que elas são assim e vão morrer assim. Eu sou a prova disso. Eu era uma pessoa que eu não tirava nem foto, porque eu não gostava de ver a minha imagem e eu tinha vergonha de aparecer. E hoje eu tô aqui, ao vivo. Meu Deus, eu também. Imagina, eu não tinha coragem de Somos gravar um duas, vídeo então. de 1 minuto. Não, apavorada. Então o medo, ele dita o que a pessoa faz. A pessoa não dirige por medo, a pessoa não procura um emprego diferente por medo, ela fica bloqueada por medo, ela não se torna uma empreendedora na parte de estética por medo, ela não enche a agenda dela por medo. Sim, que ela tem medo de fazer um anúncio no Instagram e bombar de cliente e de repente ela morrer de medo e achar que vai machucar. Isso tem Perfeito. tudo a ver, Carlos. Exatamente, Uau. e tem um medo por trás de tudo isso.
É o medo de errar. Isso. Então o medo de errar, ele impede você de atingir a sua excelência. Ele impede de atingir quem você é e os seus resultados. Ele impede você de ser uma melhor versão de você mesmo. Entendi. Então o medo, ele dita aonde você está. A pergunta é o quê? Que você tem que se fazer. Como eu venho me impedindo? Quais são os medos que eu mais sinto durante o meu dia? E isso você vai começar a ter respostas. Ter respostas resolve? Não. Sim. Existe uma forma de reconfigurar a mente, de tirar, de alterar a percepção sobre isso. Sem isso, você pode ler quantos livros você quiser, raramente isso vai mudar. Meu pai. Então, respondendo novamente, sim, completamente.